Isso me libera. Não insista. Vai viver um outro amor. E aí, povo de Deus, vamos lá enviar. Vamos falar mal de mamãe. Ontem eu fiz fiz a enquete de mamãe. Vamos lá. Todo mundo que tem treta com mamãe, um brinde. Live com cerveja, que eu já tomei 2 cervejas hoje. Tenho medo dessa live de eu perder meu réu primário. Mas vamos lá, vai dar certo. Eita, pleura. Gente, tá vendo? A pessoa bebe pra quê? Bebe não aguenta nem arrumar Vamos falar mal de mamãe. Quem tem treta com a mãe? Quem fala mal da mãe na internet? Olha, vamos falar mal de mamãe. Quem tem treta com a mãe, me conta aí. Que eu gosto quando vocês me contam as tretas. Gosto quando vocês contam a treta de mamãe. Tenho várias tretas de mamãe que me enviaram no inbox. Vocês ficam falando mal da mãe. E aí, não funciona, sabia? A vida. Porque... contar um segredinho. Você só tem uma raiva da sua mãe. Uma, única. Guarda essa information for you. Ter se tornado igual a ela. Guarda. Bebe uma cervejinha. Um brinde. Vamos brindar. Sabe por que você tem raiva da sua mãe? Porque você se tornou exatamente igual a... Eita, falhou. Mas vocês não estão prontos para essa informação. Por quê? A raiva que você tem da sua mãe faz você socorrer ou você não socorre ela. Ela não cuidou de você, você não cuida dela. Você se torna exatamente igual à mãe quando você odeia a sua mãe. Fato. Outro BO de mãe. Né? Um brinde. Próxima treta que eu tenho com mamãe é ter pena de mamãe. Ter pena de mamãe me faz eu virar uma pessoa de vida miserável. Porque ter pena de mamãe me faz olhar para a mamãe como uma pessoa muito sofrida, muito, sabe, que passou por tanta coisa. E aí eu entro no círculo do mártir. Então, quando eu tenho pena de mamãe... Eu levo a vida buscando sofrimentos maiores do que o que mamãe passou para eu ser tão admirada, querida e amada como ela foi. Porque eu não tenho permissão de ter uma vida tranquila uma vez que mamãe sofreu tudo isso. Aí o que é que eu estou dizendo, na verdade? Para mamãe, estou dizendo, mamãe, não adiantou nada. Tudo que a senhora sofreu, porque os pais sofrem para que a gente tenha uma vida melhor, não adiantou nada. Não adiantou nada a senhora sofrer, porque o que eu quero é sofrer mais, que é pra eu ser bonita, que é pra eu ficar bem vista na sociedade, né? Que é o que o Hellinger chama da expiação, né? Ah, quebrou minha xícara. Aí eu vou e quebro uma também. Ah, a minha também quebrou. Entende? Eu fico disputando, chamo racha da desgraça. Então, tem 2 questões com mãe muito repetitivas, que é ter pena da mãe e procurar sofrimentos. Se a minha mãe não teve um casamento bom, eu não vou ter. Se a minha mãe não pôde ter isso, eu não vou poder ter aquilo também. E pensa que eu sou... Ter raiva de mamãe faz eu ficar igual a ela. Não sei de luz. Contem um babadinho pra gente assuntar. Estou comendo o quê? Charque. Comprei charque ontem na loja brasileira. Aquele que é 1 quilo de sal para cada miligrama da carne. Aí eu disse, logo, cadê tu? Eu tenho uma filha gringa. Vocês vão mandando assuntinho da mãe. Estamos falando mal da mãe. Eu tenho uma filha gringa, que ela nasceu na Europa. E aí eu disse a ela, venha provar charque. Laura, venha provar charque. Ela, mãe, charque. Eu digo, é carne de charque. Ela, vixe, mamãe, tem tubarão pra gente comer. Eu digo, mãe. Depois do TikTok é difícil criar filho. Pessoa que é filha do nordestino dizer carne de charque é carne de tubarão, acaba com 90% dos conteúdos da gente. Contem um assuntinho pra gente assuntar. Gosto quando vocês contam um assuntinho. Qual é a raiva que tu tem da tua mãe? Gosto de treta com a mãe. Hoje é dia de treta com a mãe. Live com cerveja e charque. Tretinha com a mãe. Ah, Leia, cerveja de cereja. Cerveja belga, cerveja de cereja. Se você dissesse, eu morei em Campina Grande de 2004 a 2006, penso eu, né?
Até hoje eu falo com tia. Se você me dissesse que em 2004, quando eu cheguei em Campina Grande, eu estaria em 2024 na Europa comendo charque, tomando cerveja, só pra me lembrar como era bom, eu lhe diria, você é doido, tem o que fazer. Sei nem se eu voltar o pé na Europa um dia na vida. Gosto quando vocês contam assuntinho de mãe. Ai, esse pedaço de charque aqui não dá pra comer, não. Assuntinho de mãe. A outra disse assim, que conteúdo esclarecedor. Conta aí, Aurivânia, o que é que se esclareceu da relação sua com sua mãe? Como é que eu resolvo as tretas com mãe? Como é que eu resolvo treta com mamãe? Vamos para a solução. Eita, que é um sal pra cada um. Como é que eu resolvo treta de mãe? Você sabe, primeira regra, você sabe como é o nome de solteira da sua mãe, o nome real. Você sabe qual é o apelido de infância dela. Você sabe qual era a roupa preferida da sua mãe. Você sabe qual era a cor preferida dela, qual era o brinquedo preferido dela quando ela era criança. Quem era o melhor amigo de infância dela. Se você não sabe nada disso sobre a sua mãe, raramente você vai conseguir sarar suas feridas em relação à sua mãe. Porque você está olhando para ela só pela função funcionária sua. Que é a funcionária de lhe botar para dormir, de lhe dar comida, de lhe proteger, etc. Você não conhece essa pessoa. Então, para eu resolver os meus BOs com a minha mãe e, consequentemente, ganhar dinheiro na vida, eu preciso olhar para ela e conhecê-la antes dela ser minha mãe. Quem era essa menina? Que sonhos ela tinha? Que medos ela tinha? Que desejos ela tinha? Que segredos? Que vontades ela tinha? Quem era ela como existência? Quem era ela quando era uma menina indecisa como eu? Quem era ela quando era uma menina sonhadora como eu? Quem ela era quando era uma menina em perigo como eu? Só quando a gente consegue olhar para essa menina lá atrás é que eu consigo me acoplar com ela. Que eu vou me acoplar com ela de um outro lugar. Não do lugar da exigência, que a criança exige muito, mas do lugar de olhar para ela como ser humano, né? Porque quando eu tenho problema com a minha mãe, eu tô falando de uma função, de uma tarefa. Quando eu olho para ela como ser humano, eu começo a ter mais possibilidades. Contem um assuntinho, quem tem uma treta com mãe? Mulher, eu tenho várias tretas com mãe. Várias tretas com mãe. Hoje a gente tava falando sobre isso. Contar um babado pra vocês. Um dia eu fui assaltada em Campina Grande. A gente foi pra uma festa, enfim. A minha mãe escorrega sempre que eu busco saber dessas respostas sobre a vida dela. Então, você não tá tendo um diálogo de acolhimento. Tá tendo um diálogo de cobrança e ela tá se sentindo ameaçada. Aí ela se sente ameaçada e foge. Precisa primeiro estabelecer a confiança, tá? Na verdade, quando eu tenho o diálogo de cobrança, é o diálogo que eu tenho medo, tem várias, né, pormenores. Aí não vai fluir, tá? Um dia eu fui assaltada lá em Campina Grande, roubaram as nossas coisas do carro. A gente saiu, deixou as bolsas no carro e roubaram o carro, né? Só que eu ia viajar no outro dia. E aí eu não tinha carteira de identidade pra viajar, não podia viajar, né? Eu e a minha filha. E aí eu liguei pra minha mãe, de manhã cedo, e falei, mãe, aconteceu isso e isso, né? A gente saiu e roubaram, assaltaram, quebraram o vidro do carro, levaram as nossas bolsas, eu tô sem documento. E eu tinha que viajar à noite, né? Então eu não sei se eu vou conseguir viajar, enfim. Lembrando que o mundo não era tecnológico como é hoje, tinha que ligar o interurbano, tinha uma coisa chamada telefone fixo e uma coisa chamada interurbano que a gente ligava pra falar com as pessoas. E aí a minha mãe me disse o seguinte, bem feito, se você estivesse em casa você não tinha sido assaltada. Foi pra rua porque quis, foi pra noite porque quis, agora perdeu seus documentos, bem feito. E se você perder a viagem, eu não vou pagar outra passagem pra você não. E aí, nesse momento, eu disse, mãe,
quer dizer que eu liguei pra senhora e eu tô aqui com medo, tô assustada, porque roubaram meus documentos, né? Conta de banco, tudo. Tenho que viajar com a Estatilho. O meu amigo teve o carro dele arrombado, as meninas também tiveram prejuízo e tal. E eu ligo pra senhora pra pedir uma orientação. E a senhora me diz, bem feito, é isso que a senhora tem pra me dizer? Que a senhora quer mesmo é que eu me lasque porque eu saí à noite? Eu sou jovem. Eu tô na idade de sair à noite. Eu tinha 20 anos na época, 19 para 20 anos. Tô na idade de sair à noite. Quer dizer que nesse jogo a senhora tá a favor do ladrão e contra mim? Aí ela ficou assim, ela fez. É isso mesmo. E aí desligou. Mas ali caiu a ficha. Naquele dia, eu já tinha 20 anos. 20 anos depois foi que a minha mãe entendeu o tipo de comunicação que ela tinha. Quando ela se viu torcendo pelo ladrão e não pela própria filha. Porque quem vem do regime ditatorial, quem vem do regime da cobrança, da humilhação, o que tem pra dar é o que recebeu. E ela só tinha isso pra dar. Eu tava conversando isso hoje com as meninas na oração, porque eu tenho uma filha autista, né? Minha filha mais velha é autista. Do tempo que o autismo não tinha Instagram, tá? Minha filha tem 26 anos, quase 27. Então eu sou do tempo que o autismo não tinha Instagram, tá? E aí eu falando com ela, né, que a minha filha não cozinhava, não fazia comida, era sempre dependente da gente. E qual foi a educação que eu recebi? Cobrança, humilhação, ameaça. E aí eu ficava, você é preguiçosa, você já tem 18 anos, sabe torrar um ovo, você isso, você aquilo outro. Se você quisesse fazer sua comida, você fazia. E eu não sou empregada sua. E eu falava absurdos pra minha filha. Absurdos pra minha filha, né? Que eram os absurdos que eu escutei a vida inteira. Até que eu descobri que ela tinha pânico do fogo. O fogo, a chama, o fogo do fogão a gás, a minha filha que é autista, o fogo do fogão a gás dava nela muito medo. Então, fazer comida no fogão a gás para ela não era uma possibilidade. Quem tem filho autista sabe que a rigidez é muito alta. Então, assim, eles vão morrer de fome e não vai ligar aquele fogo para fazer comida, tá? O instinto primitivo não vai ser superior à rigidez, beleza? Corta, eu mudei para alguma casa que eu fui morar que era fogão elétrico. E ela começou a cozinhar. Porque no fogão elétrico não tinha o fogo que dava medo nela, né? E a gente estava conversando sobre isso hoje de manhã, justamente. Como a ignorância faz a gente ferir as pessoas. Como a nossa criação faz a gente ferir o outro, porque é só o que a gente sabe dar. É só o que a gente tem para dar. E aí eu fiquei refletindo com as meninas o quanto eu machuquei a minha filha, o quanto eu humilhei e diminuí a minha filha, porque eu só sabia falar desse jeito. Porque eu só sabia me comunicar desse jeito. Eu não sabia acolher, eu não sabia cuidar, eu não sabia escutar, perguntar, nada disso. Não fazia parte das minhas possibilidades naquele momento. E aí depois eu fui aprender a ouvir e a perguntar, e aí a coisa foi se desenvolvendo. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque qual é a dor dos filhos? Qual é o problema que os filhos têm com a mãe? É querer que a mãe, cobrar da mãe o que eles aprenderam, não o que ela viveu. O que eu vivi, eu vou cobrar da minha mãe, dentro das possibilidades de vida que eu tenho, sem fazer ideia, sem olhar que o mundo que ela viveu é totalmente diferente do meu. O mundo que ela viveu é totalmente diferente do mundo que eu vivi. As liberdades que ela viveu foram totalmente diferentes das liberdades que eu vivi. As possibilidades que ela viveu foram totalmente diferentes das possibilidades. E aí eu quero cobrar da minha mãe que ela tenha o entendimento de mundo que eu tenho, sendo que ela não se criou nesse mundo. Ela não nasceu e se criou nesse mundo, ela nasceu e se criou num mundo totalmente diferente. O que você acha da filha que rompe laços com a mãe? Minha mãe rompeu laços com a minha avó depois de inúmeros maltratos desde a infância e que na fase adulta piorou. A sua avó deve ser um paciente psiquiátrico sem tratamento, né? Sem acompanhamento. Muito comum. Muito comum. A violência, ela é a primeira coisa que passa de uma geração para outra. O primeiro ensinamento que passa é a violência, o segundo é o medo. Então, assim, se eu tenho uma avó praticante de violência, ela não dormiu e acordou violenta. Ela recebe isso como herança e ela vai passando para frente. Não estou justificando, estou dizendo que ela precisa de acompanhamento. Abandoná-la não é trazer solução, entende? Ela precisa de um atendimento específico, mas ela precisa de medicação, de um monte de coisa, tá?
A minha mãe, quando ficava com raiva das coisas que eu fazia, ela me dizia: um dia você vai ser mãe e vai ver como é. Como se fosse um castigo pra mim. Tem também a mãe que não tem liberdade de amar o filho. E aí ela vai falar da maternidade. A maternidade é um castigo para muitas mulheres. A maternidade é uma punição para muitas mulheres. Não é para todas as mulheres que a maternidade é livre ou que a maternidade inclui afeto. Porque a maternidade muitas vezes é usada para aprisionar a mulher num lugar. E é utilizada como diminuição da mulher. Você é menos porque você vai ter um filho. Então, a maternidade afetiva, essa maternidade de amar o filho, de cuidar do filho, ela não é biológica, ela é cultural e social, tá? Então, e não precisa ser de outra época. Por exemplo, eu tenho uma amiga que está grávida que ela diz assim: ela me disse essa semana, eu tô preocupada com a amamentação. Eu digo: por quê? Porque ele vai ficar mimado se eu amamentar muito e depois não vai querer ir pra creche e eu preciso trabalhar. Aí eu digo: mas o que é tão importante no teu trabalho que é mais importante do que amamentar o teu próprio filho? Porque é uma gravidez de risco, é uma gravidez planejada, mas com muitos esforços, inseminação, não sei o quê. Ou seja, é um filho, né, muito desejado, muito trazido e talvez seja o único. Então, o que é tão importante no teu trabalho que te impede, né, de amamentar o teu filho, ou que você tem medo de perder o trabalho porque vai amamentar o filho? E aí ela disse: eu não quero passar pelo que a minha mãe passou. Depender de marido. Então, o meu permitir amar o meu filho hoje não nasce hoje. Não nasce com a minha gravidez. Nasce na gravidez da minha mãe. Que às vezes nasceu na gravidez da minha avó. E se o fato de engravidar trouxe para elas prejuízo, eu vou olhar para o filho como prejuízo, como problema, como despesa, né? As pessoas dizem: mas se eu tivesse dinheiro eu tinha mais filho. Então a gente transformou o filho numa coisa de despesa, de problema, de falta de tempo, sabe? Então assim, parir é biológico, maternar não. E o maternar, ele é uma permissão familiar. O maternar, ele não é instintivo. Ele é totalmente determinado pela sua família. Totalmente. Totalmente. Se você vai maternar ou não uma criança, isso depende totalmente da tua permissão familiar. E da permissão do teu marido também. Do pai da criança. Totalmente. Totalmente. Você não é livre para amar ou ser amado. Você ama ou é amado de acordo com as permissões do seu sistema de origem, sem mais nem menos. Porque amor não é biológico, amor é uma relação construída, você aprende a amar, aprende a ser amado. E se você não aprendeu, neném, não vem não aparece do nada não, tá? Não aparece do nada. E às vezes você vai ver mães, por exemplo, um exemplo simples, certo? O pessoal agora tá na moda, né? E que minha mãe é narcisista, eu sou filho de mãe narcisista. Vocês lembram quando a Vitube engravidou o primeiro bebê? Paternar também, totalmente. Depende do que você aprendeu. Totalmente. Se paternar pra você for pagar as contas, o que você vai fazer é pagar as contas. Se pra você brincar com o filho ou amar o filho na sua família é coisa de homem menos macho, porque isso aqui quem tem que fazer é a mulher, você não poderá amar o seu filho a ponto de desfrutá-lo, porque você vai se sentir menos macho e menos pertencente e o seu filho vai ser punido por isso, né? Depende totalmente da permissão. Agora, a gente sempre tem a questão dos amortizadores, né? Esse é o problema que eu tenho e quais são os mecanismos que eu tenho para lidar com ele. Como é que eu me organizo nessa feira aqui, né? Vocês lembram quando a Vitube engravidou a primeira vez? Que o Eliezer dizia assim: eu vou ser um pai online, uma coisa assim. Eu vou ser um pai de home office. Ele dizia umas coisas assim, que ele ia ser um pai que ia cumprir uma tarefa muito distante, que ele não estava para ser marido, para ser família, para nada disso.
que ele ia ser um pai EAD, uma coisa assim. Ele tinha umas expressões de dizer, deixar muito claro que ele não estava afim daquela gravidez, daquele filho, e que ele não ia mudar a vida dele por causa de filho, que ela engravidou. Então ela ia ser mãe e ele ia ser um pai EAD. E ele falava isso publicamente. Qual é a mulher que pode dizer um negócio desse? Qual é a mulher grávida que pode dizer um negócio desse? Se ela dissesse, na hora ela seria uma mãe narcisista. Mas ninguém abriu a boca para dizer que ele era narcisista. E aí, de repente, acendeu a luz nele, ele virou pai, né? Virou marido, virou pai e morreu o assunto. Apaga, abafa, né? Abafa-se a história. Inverta. Coloque isso na boca de uma mulher. Não quero não quero ter filho. Minha mãe vai cuidar, eu vou ver minha vida. Ou eu vou dar para adoção e etc, etc. Entendeu? Bote isso na boca de uma mulher que, primeiro, não passa batido. Segundo, que ela nunca mais tem vida. O resto da vida ela será lembrada por essa questão. Então, tem um peso diferente essa história da procriação, sabe? Tem uma cobrança diferente. O que vai levar muito mais mulheres a criarem o filho sem afeto, porém de modo velado. Porque ela não consegue amar aquela criança, ter um afeto pelaquela criança, porque ela vê o quanto a vida dela foi prejudicada, o quanto ela não pode mais trabalhar, não pode mais estudar, o quanto o corpo dela foi mutilado e etc, etc. Mas ela não pode falar. Ela tem que, silencinho. Silencinho. Caladinha. Mulher, o que é que tem a ver a Janja com a maternidade que eu tô falando aqui? Faço ideia do que a Janja tá fazendo na hora dessa da vida dela. Tá melhor do que nós, com certeza, mas faço ideia do que ela tá fazendo. Não perco meu tempo fiscalizando nem ela, nem Michelle, nem mulher do Trump. Minha tarefa é cobrar o eleito. A mulher dele, com quem ele casou ou deixou de casar. Minha tarefa é cobrar quem foi eleito. Se ele tá fazendo o que é pra ser feito. Tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Gosto de falar mal da mãe. Adoro. Adoro. Adoro falar mal de mãe. Mãe, eu digo logo às minhas mãe se levantar. Quem foi que me perguntou? Eu tava fazendo negócio de tatuagem, velho. Beliane, tu tem tatuagem? Não. Zero. Mas você não tem vontade de fazer? Eu digo não. Porque mãe, se levantar a cova, vem arrancar minha tatuagem na Gillette. Na Gillette. Aí eu fiquei, cara, eu quero ser assim. Eu quero ter autoridade com meus filhos, mesmo depois de morta. Porque mãe morreu faz 20 anos. Faz 20 anos que eu continuo obedecendo. Com medo de morrer. Numa hora dessa. Não tenho medo. Eu com 40 anos tenho medo de fazer uma tatuagem. Porque mãe vai vir bater em mim. Mãe vai vir dar em mim. Pode esperar que ela vem. Oxe, Lígia, tu vem, é? Traz muamba pra mim. Traz muamba pra mim. Traz muamba pra mim. Tu mora onde? É São Paulo. Vou-me embora, que eu vou terminar aqui uma tradução do material. Porque além de doida e embriagada, eu sou tradutora. Eu sou tradutora, tô traduzindo material que o original é em alemão, que é sobre feedback de empresas e equipes, pra gente trabalhar com equipes e feedback de equipes e otimização de recursos. E aí eu tô corrigindo aqui a tradução, atualizando ela pra gente, pra colocar pra venda. Minha mãe, eu acho que não tinha permissão de nos amar. Sinto um pouco com os meus filhos. A minha mãe tinha zero permissão de me amar. A minha irmã talvez, mas a minha não. E ela me dizia isso, né? Quando a minha filha nasceu, ela dizia, minha filha, filho só mama 1 mês. Eu dizia, por quê, mãe? Porque é assim. Porque é assim. Aí ela não deixou eu amamentar a Statile mais tempo. A Statile mamou 1 mês. 30 dias a mamãe ficava louca. Para de dar peito pra essa criança, não precisa, tem leite. No tempo que vocês nasceram não tinha leite. Mas agora tem. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu dizia, mãe, mas eu posso dar de mamar. Não vai! Não vai! E aí eu fiquei lembrando que a minha mãe dizia que quando a minha irmã nasceu, era a época da ditadura. Não tinha leite nenhum para comprar. Ela tinha que comprar leite condensado, que só tinha leite moça nesse tempo no Brasil,
diluir na água e dar para ela tomar. Porque o leite que tinha no supermercado era racionado. Você podia comprar tipo 2, 3 latas por pessoa, era caríssimo. E não dava o suficiente para uma criança. E aí eu fui entender o que ela estava me dizendo. Hoje em dia já tem leite, você não precisa amamentar. No seu tempo não tinha leite. Ou seja, a amamentação para ela foi um castigo, porque para ela foi obrigada a amamentar porque não tinha leite para vender. E aí eu transmito, e aí vem a história do autorreferente, né? Quando a minha relação com o mundo ela é autorreferente, eu tomo todas as decisões baseadas somente na minha história, na minha experiência. É aquela pessoa que diz assim, eu me curei de um trauma de bicicleta e agora eu desenvolvi um método para ajudar pessoas com trauma de bicicleta. Não, meu amor, você não desenvolveu nada, porque história pessoal não é suficiente para ser referência, para ser método. Ela é um testemunho. Deu certo com você, não vai dar certo com a maioria das pessoas, não vai dar certo, porque não tem experimentação. Então, a pessoa autorreferente, e a gente tá, quando fala nas comunicações, fala disso, ela toma o mundo como única referência, ela mesma. E aí ela não absorve outras experiências, né? E aí ela tem uma rigidez ali, etc. Ela vai tomando decisões baseadas somente na experiência dela, para tudo. Parou aqui. E aí, nessa história da amamentação, eu vi que a minha mãe tinha esse mecanismo. Leiliane, tu entendeu isso na época? Não, eu entendi uns 2 anos depois, quando a minha mãe disse assim, eu tenho nojo de cachorro porque um dia eu vi um cachorro tomar o xixi do outro cachorro e eu fiquei com nojo. E aí eu falei, tá, mamãe, mas assim, todos os cachorros do mundo a senhora tem nojo por causa de um cachorro? E aí ela... entende? Esse é o modelo do autorreferente e com rigidez. Ele não flexibiliza, ele agarra numa informação e ali ele fica e esqueça. Esqueça. Ele não consegue acoplar. Vamos lá para o Maturana, para os acoplamentos estrutural, né? Vamos acoplar, ele não consegue mais acoplar. O nível de acoplamento dele morreu ali. Tá? E aí, geralmente, esse povo tenta ser terapeuta. E aí fica com raiva do cliente porque o cliente não anda, porque ele não evolui, porque eu montei um método, mas as pessoas não são comprometidas. É aquele coach de meia dúzia de frase pronta. As pessoas não têm comprometimento, elas não têm autorresponsabilidade, e não sei o quê. E essa pessoa, ela tem raiva de quem não segue os passos dela. Porque ela não consegue flexibilizar e entender que cada um tem um jeito de se adaptar e etc. Entendeu? Acabou minha cerveja, acabou a live. Vambora. Cheiro, a gente se vê.